assim como outros profetas, José do Egito foi um protótipo de Cristo. O que é um protótipo de Cristo, né, especificamente? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. E aproveite e dá um like se você gostar do vídeo. E também faça seus comentários, caso você tenha algum comentário a fazer, por favor, coloque lá, que a gente sempre visualiza esses comentários. E também é muito importante você se inscrever no canal para receber avisos de novos vídeos. Os vários vídeos que temos no Central do Livro de Mórmon são maravilhosos. Tenho certeza que você vai aproveitar muito. O que é um protótipo? José do Egito, assim como outros profetas, como Moisés, Isaac e outros, foram um protótipo. E um protótipo significa um modelo, uma representação. Então, por exemplo, se a gente pegar a vida de José do Egito, que é a aula do Vem Segue-me dessa semana, nós vamos notar que ele foi uma representação de várias coisas que aconteceram na vida dele, foi uma representação do que aconteceria com Cristo no futuro. Por exemplo, eu até alistei aqui algumas coisas. Ele era o filho predileto do pai dele, né, assim como Cristo é do nosso Pai Celestial. Ele foi rejeitado pelos irmãos, né, os israelitas, assim como Cristo foi rejeitado. José foi vendido por seus irmãos aos gentios, assim como Cristo foi vendido, né, por 30 moedas de prata, né, e é interessante que Judas, o nome Judá, né, foi o que teve a ideia de vender ele para os ismaelitas, e Judá e Judas, né, é uma variação desse nome aí. José também foi vendido por 30 moedas de prata. Na verdade, José foi vendido por 20 moedas de prata e Cristo foi vendido por 30, porque José era um escravo adolescente, né? E Cristo já era um escravo adulto, então tinha uma diferença de valores. José também, ao procurarem destruir José, né, seus irmãos acabaram dando origem às condições que contribuíram para uma eventual salvação temporal. O fato de José do Egito estar no Egito, né, estar lá, quando veio a fome, então José tinha as condições para salvar a sua família. Então, assim como Cristo salvou, né, o seu povo, assim José também, né, salvou o povo dele. Então, tirando da fome, né, que era fome terrível naquela época, foi uma fome muito grande. E José então se tornou o libertador do seu povo, assim como Cristo foi o nosso libertador. José também começou aos 30 anos de idade, né? Ele foi vendido aos 17, ficou 10 anos como escravo de Potifar, então dá 27, aí ele ficou 3 anos na prisão, ele completou 30 anos, ele foi então ficar ao lado do faraó, e aí foi assim também Cristo iniciou a sua missão com 30 anos de idade. Quando José foi elevado à sua posição, né, de segundo homem do Egito, ele também, todas as pessoas se ajoelhavam, né, diante dele e tal, assim como todos vão ter que se ajoelhar diante de Cristo, né, e dizer que ele é o Cristo. E José também forneceu pão a Israel, né, ao seu povo, salvando eles da morte, né, sem cobrar nenhum centavo, assim como Cristo era o pão da vida, que deu a vida a todos nós pelo seu sacrifício expiatório. Então, assim, José também, ele deu o pão para o seu povo, para que eles não morressem. E assim eles foram salvos. Então, esse tipo de representação, o fato de ser um protótipo, aconteceu isso também com outros profetas. Eu até comentei aqui sobre Isaac, por exemplo, quando ele foi levado por seu pai ao Monte Moriá para ser sacrificado, e isso também era um protótipo, uma representação do que ia acontecer no futuro. Isaac, seu pai, né, representava Abraão, Isaac representava Cristo. Eles
subiram a montanha, aquela cadeia de montanhas ali do Monte Moriá era justamente a mesma cadeia de montanhas onde Cristo foi crucificado. O fato de Isaac levar a lenha sobre os seus ombros e subir a montanha como Cristo carregando a sua cruz. Isaac tinha aproximadamente 30 anos de idade também. E Isaac, ele não foi forçado por seu pai a deitar em cima, né, do altar do sacrifício. Ele fez isso por livre e espontânea vontade, assim como Cristo se entregou por livre e espontânea vontade. Então tem muitas coisas relacionadas à vida de Isaac, ali especificamente no sacrifício, que tem uma representação, um modelo do que aconteceria com Cristo no futuro. O próprio Moisés libertou Israel, também uma representação de Cristo libertando o seu povo. Então existem vários modelos. Eu gosto dessa palavra modelo. É óbvio que depois que Cristo veio à Terra, ele cumpriu com o seu trabalho, com o seu sacrifício expiatório, enfim, toda a vida dele. Ele cumpriu, morreu, ressuscitou. E aí então nós não tivemos mais protótipos, modelos ou representações do que iria acontecer com ele, porque ele já havia realizado tudo. Mas a partir daí é que então nós podemos ter modelos da vida de Cristo. E eu gosto muito de, por exemplo, Pedro, né? Pedro foi um grande modelo de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, enfim, os apóstolos foram modelos. O próprio o nosso profeta Joseph Smith, Joseph foi um exemplo. Inclusive ele morreu, né, entregando a sua vida pela obra de Deus, assim como Pedro, Paulo, enfim, eles morreram também entregando a sua vida pelo Evangelho, assim como Cristo fez. Então eles também são modelos de Cristo. E eu gosto muito dessa palavra modelo, porque eu acho que a gente precisa modelar, né? Talvez seja um verbo aí que a gente pode usar, modelar a vida de Cristo para a nossa própria vida. Mas a gente pode ver, além de Pedro e de Joseph, outros modelos. Eu gosto muito de dizer que o nosso amado profeta Russell M. Nelson, ele é um modelo de Cristo. Basta olhar no semblante dele, né? Não só pelas suas obras, que são obras... o presidente Nelson faz exatamente aquilo que Cristo faria se estivesse presidindo a igreja aqui em vida, né? Ele é o cabeça da igreja, mas presidindo a igreja está o presidente Nelson aqui na terra, mas ele faria exatamente o que Cristo faria. Então a gente consegue ver isso no semblante do profeta, o brilho que ele tem no seu semblante. Ele é exatamente como Cristo nesse sentido, né? E por que não dizer que nós, cada um de nós, você que está aí me assistindo, você pode ser um modelo de Cristo também. Eu acho que cada um de nós podemos viver de modo a ser como Cristo, nós podemos ser como Cristo, nós podemos sentir como Cristo, pensar como Cristo, e é isso que Ele deseja. Se a gente notar aquela escritura, né, que eu gosto bastante, lá em 3 Nef 27, 27, que classe de homens devereis ser? Devereis ser como eu sou. Então, ser como Cristo. E isso é fantástico, porque o Salvador está dizendo para que nós possamos imitá-lo na sua forma de ser, na sua forma de pensar, de agir, de falar. É ser como Cristo em todos os aspectos. Mas quando a gente pensa assim, puxa, ser como Cristo é algo muito, muito grandioso, né? Está muito acima de mim. Mas está tudo bem, Ele sabe disso, Ele sabe que cada um de nós está num nível e a gente pode chegar até lá, dependendo, obviamente, das nossas circunstâncias, da vida que a gente tem, dependendo de uma série de coisas, e o Senhor sabe disso. Ele avalia, Ele nos julga
conforme tudo que a gente vive e passa nessa vida. E cada um vai ser julgado de forma diferente, cada um é avaliado de forma diferente. Então, o que você, o que nós precisamos pensar é que nós podemos ser como ele, mas de uma forma gradual, gradativa, né? Um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Eu penso que nós podemos ser um modelo de Cristo, ser como Cristo é, e nós podemos fazer isso de forma, como eu disse, degrau por degrau. Por exemplo, vamos supor que você, um exemplo aqui que eu coloquei, né? Que você costuma mentir, por exemplo. Então você se habituou a mentir. Tudo que você fala, você aumenta um pouco, ou você fala, não é bem aquilo, para você não se dar mal, você fala uma mentira. E isso, a pessoa vai se acostumando e se torna um hábito. Isso é muito ruim, né? E aí você fala, puxa, essa é uma coisa que eu preciso me autoavaliando, eu preciso melhorar. Eu preciso ser como Cristo nesse sentido. Então você começa aos pouquinhos, né? Começa a se policiar. Bom, opa, deixa eu pensar antes de falar, né? Então eu estou falando a verdade, eu quero falar a verdade total. Às vezes é melhor nem falar nada, né? Mas o ideal é que você sempre fale a verdade, porque a verdade sempre é melhor, né? Então você vai se corrigindo, você vai se policiando. No começo você vai ter um pouco de dificuldade, mas com o passar do tempo, daqui a pouco você vai perceber que você não está falando mais mentira nenhuma. Você está sendo totalmente honesto com as pessoas no falar. Também às vezes a pessoa ela fala palavrões, vamos supor, então ela vai se policiando, né? Antes, né, ela vai falar um palavrão, ela fala, puxa, eu não devia ter falado, aí você vai se corrigindo, ou às vezes ela conta piadas sujas, né? A pessoa se habitua a fazer isso também, gosta de uma piada suja porque as pessoas dão risada, e aí pensa antes, né? Bom, antes de falar um palavrão, antes de contar uma piada, não vou contar, não vou falar. E aí você vai se corrigindo até corrigir totalmente nesse aspecto aí. Mas quando a gente fala de modelo de Cristo, dignidade é uma parte extremamente importante, e às vezes a dignidade ela exige algo mais, exige um esforço, né, uma dedicação maior. Né, talvez vai exigir um caminho mais, dependendo do que você esteja fazendo, que você precisa melhorar, talvez um caminho mais longo, um caminho mais espinhento, né, mais difícil, mas vale a pena. E a gente justamente está aqui para isso, para mudar a nossa vida, nos tornarmos como Cristo o máximo que nós pudermos. Nessa vida, obviamente, que a gente não vai ser como Ele, totalmente, mas nós podemos buscar essa perfeição ao máximo que nós pudermos nessa vida. Mas ser como Cristo, então, ele exige assim, um esforço, não só um esforço de ser reto, de ser digno, mas um modelo também de trabalho para salvar as pessoas. Então Cristo, ele não foi só reto, não foi só digno, limpo, ele trabalhou a vida toda pela salvação das pessoas, assim como esses profetas que eu citei anteriormente. E todos os profetas fizeram isso, trabalhar pela salvação das pessoas. Por exemplo, quando você faz a obra missionária, você está salvando pessoas. Quando você está fazendo a história da família, você está salvando não só as pessoas desse lado do véu com a obra missionária, mas você está salvando as pessoas que já morreram, os espíritos que estão lá do outro lado do véu, que estão precisando das ordenanças. Servir no templo, qualquer coisa que você faça no templo, ou como oficiante, ou como procurador, qualquer trabalho que você esteja fazendo no templo, você está servindo, você está trabalhando pela salvação de alguém. Resgatando uma pessoa que está menos ativa, que está afastada do Senhor, você está trazendo ela de volta, está fazendo um esforço para ajudar essa pessoa. Servir em nossos chamados, né? Você tem um chamado na igreja, todos nós temos, alguma coisinha a gente faz, e se você não tem um chamado, ajuda as pessoas de qualquer maneira, ajuda as pessoas
na rua, da sua vizinhança, as pessoas na sua ala, enfim, onde você estiver, no seu trabalho, na escola, ajude as pessoas, sirva as pessoas. Quando você faz isso, você está sendo um modelo de Cristo. Eu gosto muito da escritura lá em Doutrina e Convênios, que diz: socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem, fortalecer os joelhos enfraquecidos. É isso que Cristo fazia, né? É isso que Cristo fazia quando Ele estava aqui. Ele movia-se de íntima compaixão pelas pessoas. Eu gosto tanto daquela experiência dele com a viúva de Naim, quando ela era viúva e o filho dela morreu. E ele sentiu uma íntima compaixão tão forte por ela. Ele foi lá, ele fortaleceu aquela mulher, ele ressuscitou, ele reviveu, né, o menino e entregou ele para sua mãe. Aquilo fortaleceu aqueles joelhos que estavam enfraquecidos, ela estava triste. Então, a gente tem que ser como Cristo em tudo, e movermos de íntima compaixão também pelas pessoas, ajudar os necessitados, aqueles que estão na rua precisando de ajuda, enfim, qualquer pessoa que vier ao seu encontro, e você também deve ir ao encontro daqueles que estão necessitados. Às vezes, o chamado na igreja, a gente está falando de chamado, né? Às vezes tem um chamado simples na igreja, e às vezes a gente não dá valor. Eu só sou secretário tal de alguma organização. Eu só sou um professor, ou eu só sou um recepcionista. Eu queria contar para vocês uma história de um recepcionista. Eu tenho um amigo muito amigo, que ele contou uma experiência para mim e para várias pessoas já, de que ele, quando ele estava menos ativo na igreja, na adolescência dele, aí um dia ele foi para a igreja. Aí quando ele chegou lá, tinha um recepcionista na porta que o recebeu com um sorriso no rosto, animado, foi lá, levou ele para deu um inário para ele, levou ele no banco, enfim. Fez toda uma recepção como deve ser feita, né? E com alegria no rosto, e tão simpático que aquele recepcionista foi, que ele voltou no domingo seguinte, e aquele recepcionista estava lá, fez a mesma coisa, e ele se motivou a voltar para a igreja por causa de simplesmente um recepcionista. Esse irmão que foi resgatado, que conta essa história desse recepcionista, ele fez missão, casou-se no templo, ele tem filhos que serviram missão, ele se tornou presidente de estaca, ele foi presidente de missão. É um homem que foi resgatado por alguém, simplesmente por um recepcionista. Simples. Então, aquele recepcionista, dentro do trabalho que ele tinha que fazer, ele foi como Cristo. Pelo fato de ele ser como Cristo no pouco que ele tinha que fazer, na sua pequena responsabilidade, ele salvou uma alma, ele salvou gerações, e salvou muitas almas, porque ele serviu missão, foi presidente de missão, enfim, ele fez muitas coisas pela salvação de muitas pessoas. Então você pode ser um modelo de Cristo, você pode imitar a Cristo, assim como Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Faça isso. Seja um imitador de Cristo. Seja um modelo para as pessoas. Te vejo no próximo vídeo.